Oi, galerinha! Preparados para mais uma aula de ciências? Lembrando que a gente está falando da nossa ciência química. E eu sou a professora Sabrina e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o conhecimento sobre essa tabela periódica. A gente já viu mais ou menos como que foi descoberta a tabela, vocês viram que foi muito estudo, foi bem trabalhoso, né? E que hoje ela é uma ferramenta muito utilizada e muito importante no nosso estudo. Nós vimos lá que a tabela ela é organizada em linhas horizontais que representam os períodos. Ah, professora, mas o que isso quer dizer? Vamos lá. Se a gente pegar o elemento hidrogênio, que ele é o primeiro elemento da tabela e ele está na primeira linha, ele tem só um elétron, certo? Como ele tem só um elétron, ele apresenta uma única camada, que é a camada K, onde esse elétron está girando, por isso que ele está na primeira linha. O hélio, por exemplo, ele já tem 2 elétrons, isso o átomo neutro. Então, quantos elétrons a camada K comporta? 2. Então, o hélio também está na primeira linha porque ele só tem uma única camada preenchida. Já o lítio, que é o nosso terceiro elemento da tabela, ele já está na segunda linha. Isso por quê? Porque ele apresenta 3 elétrons. Então, se na camada K só comportam 2 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na camada K, só que sobra um elétron. E assim um elétron vai para a próxima camada, que é a camada L. Por isso que ele está no segundo período, na segunda linha horizontal. Porque ali ele está pertencendo aos elementos que possuem 2 camadas eletrônicas com elétrons. Então, os elementos da terceira linha significa que eles têm 3 camadas eletrônicas preenchidas, 3 camadas eletrônicas com elétrons. Os da quarta linha, 4 camadas eletrônicas. Então, você consegue observar que a tabela periódica, ela não só ela é organizada em ordem crescente de número atômico, como também ela é organizada na ordem crescente de preenchimento das suas camadas eletrônicas. Seria muito fácil a gente fazer uma linha reta de 1 a 118 só de elementos químicos colocando em ordem crescente de número atômico. Mas não, a tabela ela é organizada em ordem crescente de número atômico e de camadas, que são os períodos, as linhas horizontais. Outro detalhe muito importante é você conseguir visualizar os elementos de acordo com as suas propriedades. Nós vimos que o grupo 1A e o 2A, eles são metais alcalinos. Então, eu já sei que ali nós temos quem? Metais. Do 3B ao 12B, nós vimos que são metais de transição, mas eles também são metais, certo? E aí a gente tem os grupos dos ametais, que estão lá no finalzinho, onde a gente tem lá o carbono, a gente tem a família dos calcogênios, lá, a família do oxigênio, nós temos os halogênios e os gases nobres que não são metais. E ainda tem ali o pessoal da família do alumínio e tudo mais, que são ditos como semimetais, né? Alguns outros elementos, alguns autores colocam dessa forma. Então, se a gente for olhar a tabela periódica de um modo geral, boa parte dos elementos, eles são considerados metais, né? Eles são maiorias na nossa tabela periódica. Por isso que a gente vai trazer aqui um estudo sobre eles, para a gente entender quais são as características que fazem com que eles sejam classificados como metais e por que eles se diferem dos elementos que nós chamamos como não metais. Assim como também a gente vai entender por que os gases nobres recebem esses nomes de nobres, né? Mas isso nas nossas próximas aulas. Mas vamos lá para a gente falar sobre esses elementos agora? Então, aqui nós estamos na nossa aula de ciências e hoje nós estamos falando sobre a segunda parte da classificação periódica, onde nós vamos falar sobre os metais. Bom, os metais, eles são 86 elementos que estão do centro à esquerda da tabela periódica. Como a gente viu lá na tabela anterior, e eu já falei para vocês, nós temos muitos elementos que são classificados como metais. E algumas das características desses elementos, elas estão relacionadas na aula de hoje. Conduzem bem a eletricidade, ao contrário da maioria dos não metais.
e eles também conduzem bem o calor. Essa daqui a gente nem precisa aprofundar muito. No dia a dia, a gente consegue observar a boa condutibilidade dos metais. Lógico que eu não vou falar para vocês pegar um metal, colocar na tomada e depois pegar um plástico e colocar para ver a diferença. Não. Mas a gente consegue observar isso em outros detalhes. Exemplo, se você está numa sala refrigerada e tem uma cadeira com pedaços, como digamos, os braços metálicos, ela é toda de metal, e você senta nessa cadeira, você vai sentir ela fria ou ela numa temperatura amênua? Você vai sentir ela gelada, né? Às vezes até incomoda, assim, ai, tá gelado. Mas se você sentar numa cadeira de madeira, você vai ter a mesma sensação que você teve na cadeira de ferro? Ela pode estar até fria, mas ela não vai estar tão gelada igual a cadeira de ferro, né? Isso por quê? A madeira, ela é um material que não conduz bem a eletricidade e tampouco conduz bem o calor. O nosso corpo, ele tem uma temperatura. Então, quando a gente senta numa madeira, ele dispersa mais lentamente a temperatura do nosso corpo. Isso vai fazer com que a gente sinta o nosso calor e a temperatura da madeira. Agora, quando a gente pega numa superfície de ferro que está fria, ela dispersa rapidamente o calor do nosso corpo e a gente sente o frio. A mesma coisa ocorre com a eletricidade, mas isso aí eu não vou mandar vocês fazerem não para experimentar. Quando a gente tem lá uma descarga elétrica em um material metálico, essa descarga ela vai percorrer todo aquele material numa velocidade muito rápida. Se a gente faz isso em outro tipo de material, a gente não tem essa corrente, né? A gente não tem esse fluxo de elétrons, por isso que a gente diz que eles são mal condutores de eletricidade. Então, essa condutibilidade fácil, ela é uma das características dos metais. Ah, professora, mas a gente tem algumas substâncias líquidas que são boas condutoras. Sim, nós temos, principalmente quando elas são soluções iônicas. Mas aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando de metais e boa parte deles, com exceção do mercúrio, eles se encontram no estado sólido na temperatura ambiente. E aí a gente tem que lembrar que se a gente está falando nesse sentido, então eu vou falar da condutibilidade elétrica de substâncias que estão nos estados sólidos. A madeira, ela não conduz boa eletricidade, ela não tem uma boa condução. Mas, se a gente pegar um cobre, um fio de cobre, ele vai ter uma ótima condução elétrica. E essa é uma característica específica dos metais, tá bom? Vamos lá para a gente continuar, para a gente conhecer mais características deles. Então aqui, ó, se eles são bons condutores, significa o quê? Que a gente vai ter um fluxo muito bom de cargas. Isso porque os metais, em sua maioria, eles apresentam o que nós chamamos de elétrons livres, o que permite o fluxo de carga elétrica a partir das suas estruturas, né? Então ele vai fluir entre as moléculas que formam o nosso metal. Com exceção do mercúrio, que é líquido, como eu falei, os metais eles são sólidos em temperatura ambiente. O mercúrio ele é uma exceção muito interessante. Se a gente for pegar o mercúrio em temperatura ambiente, na temperatura que nós estamos, por exemplo, agora aqui fazendo essa aula para vocês, ele vai se encontrar no estado líquido. Olha só a representação do mercúrio aqui. Ele é exatamente igual a essa imagem que nós temos aqui. Ele é um líquido denso, muito denso, e tem essa aparência meia metálica, né, meia brilhosa. Professora, e essa figura aqui do lado, com esse rapazinho com termômetro na boca? Como eu falei, eles são ótimos condutores de calor, né? E o mercúrio líquido, ele é muito utilizado para aferir temperatura. Por quê? Quando ele entra em contato com uma variação de temperatura, de calor, quando ele recebe calor, ele tende a se expandir, ele dilata. Se a gente for lembrar lá das nossas aulas sobre estado de agregação, o que acontece quando a gente aquece uma substância?
As moléculas que formam essa substância, elas tendem a vibrar em maior intensidade, e isso faz com que elas se afastem umas das outras. Então, a tendência é que ela ganhe mais volume, certo? Então, o mercúrio, ele é muito sensível a essas alterações. Quando ele tem uma pequena alteração de temperatura, quando ele recebe um pouquinho de calor, as moléculas deles vibram em maior frequência e ele vai dilatando. Então, a gente consegue aferir com precisão o quanto a temperatura variou, certo? Então, nos termômetros de mercúrio, ali a gente tem um tubinho capilar, bem fininho, e dentro dele a gente tem uma quantidade exata de mercúrio. Quando você coloca aquele termômetro, a parte metálica dele, em contato com o corpo humano por uns 2 minutos, digamos, você coloca aqui debaixo do braço, deixa lá 2 minutos. A parte metálica vai fazer o quê? Vai conduzir o calor do teu corpo para um mercúrio. Ele vai fazer como se fosse, o mercúrio não vai entrar em contato com a sua pele, mas aquele metal, ele vai receber esse calor, porque eles conduzem bem o calor, e vai transferir ele por mercúrio. E o mercúrio, se ele for aquecido, ele vai fazer o que? Ele vai dilatando. Então, ele vai mostrar para você o quanto a temperatura do teu corpo variou. A nossa temperatura média ideal é 36,5, né? 37, você está ali sem febre ainda, está febrícula, né? 38 para cima já é febre caracterizada, 37,5, 38 para cima. Então, a gente consegue aferir a temperatura do corpo vendo a variação de volume desse metal. Não é interessante? Isso é permitido a partir do quê? De muito conhecimento das características desse nosso metal que nós chamamos de mercúrio. Por isso que ele era muito utilizado nesses termômetros. Hoje em dia nós já temos vários outros tipos de termômetros digitais que coloca contato com o corpo, outros são de infravermelho, mas que facilitam muito. Mas o termômetro de mercúrio ele é muito preciso, tá, pessoal? Então vamos continuar na nossa aula? Então a gente falou aqui sobre o mercúrio, que ele é uma das exceções em relação aos metais, porque ele se encontra no estado líquido em temperatura ambiente, enquanto outros metais se apresentam no estado sólido. Outra característica muito marcante dos metais é que eles possuem brilho, por exemplo, o ouro, né? O ouro ele é um metal e ele tem um brilho característico. Lógico que às vezes a gente é dilubriado por joias folheadas, né? Joias pintadas, mas o ouro em si, que não sofre oxidação, ele tem um brilho característico. Outros metais, como por exemplo, o alumínio, o cobre, ele também tem. E a gente consegue diferenciar um do outro pela tonalidade, pelo tipo de brilho. O que é o brilho? A gente viu lá nas propriedades gerais da matéria, lembram? Brilho é quando a luz atinge uma superfície e essa luz ela é refletida. E aí a gente tem o brilho. Então, a luz atinge ali o metal ouro, e ele reflete a luz de volta e a gente tem o brilho, tranquilo? Então, esses metais aí, eles possuem brilho justamente por causa dessa propriedade da matéria. Mas vamos continuar. Então, aqui, eles também são dúcteis, né? Podem ser transformados em fios finos e por isso que os metais costumam ser usados para moldar chapas e fabricar panelas. Também são utilizados para fabricar outros utensílios domésticos, fios elétricos e entre outros, né, etc. Então aqui, por eles apresentarem essa propriedade, né, por eles ser dúcteis, a gente consegue fabricar fios, consegue fazer com que eles se enrolem, consegue fazer com que eles fiquem mais flexíveis. Mas nem sempre o brilho que a gente viu aí dos fios, do ouro e do cobre, eles podem ser vistos na superfície dos metais. Nós temos alguns metais que em contato com o ar atmosférico e a água, eles sofrem oxidação e eles perdem o brilho característico com o tempo. Isso ocorre muito com o ferro, né? A gente pode observar que
Com o passar do tempo e entrar em contato com o ar atmosférico e a água, o ferro ele sofre uma oxidação que a gente chama de ferrugem, tá? A ferrugem, ela é uma oxidação do elemento ferro. E aqui a gente perde um pouco da propriedade que nós chamamos como brilho, né? E os não metais? Bom, os não metais, eles somam 18 elementos que estão localizados à direita da tabela periódica. A direita é aquela parte lá onde a gente encontra os gases nobres. Então, a gente tem algumas características dos não metais. Os metais, eles podem ser sólidos, como, por exemplo, o enxofre, os não metais, né? Líquidos, como o bromo, e podem ser também gasosos, como o oxigênio. Em geral, eles não possuem brilho, com exceção do iodo, quando ele está na forma de placas. Eles possuem cor, por exemplo, o iodo, o enxofre, perdão, ele apresenta uma cor amarelo. O fósforo, ele apresenta a cor branca, mas nós também temos outras tonalidades. E eles tendem a formar ânions, ou seja, eles recebem elétrons. Enquanto os metais, galerinha, eles têm uma grande tendência de formar cátions. Ânions são cargas negativas e os cátions são cargas positivas. Isso porque os cátions significa que o nosso átomo perdeu elétrons. Então, os não metais, eles tendem a receber, enquanto os metais, eles têm uma grande tendência a perder elétrons. E eles são aqui os não metais usados na fabricação de componentes eletrônicos. E o hidrogênio? A gente conheceu os metais, conheceu os não metais, mas nós temos que ter em mente que o hidrogênio, galerinha, ele está lá no grupo 1A, mas ele não é um metal, tá? Este elemento ele tem uma classificação especial, pois ele tem propriedades de metais, né? Tem uma tendência de formar cátions, e ele também tem propriedades dos ametais, né? Ele é gasoso. O hidrogênio ele é o principal constituinte das estrelas e ele é o elemento mais abundante do nosso universo. Ele é o menor e menos denso elemento da tabela periódica e ele está presente na água e atualmente existem projetos para o seu uso como combustível. Olha só o nosso amigo hidrogênio. Então, se a gente for observar a estrutura da tabela periódica, nós teríamos mais ou menos isso aqui, ó. O hidrogênio aqui. Olha a diferença da coloração. Ele está entre os metais, mas ele não é um metal. Isso tudo aqui de rosa, galerinha, está representando os elementos metálicos. Olha como eles são maioria dentre os nossos elementos da tabela periódica. De amarelo aqui nós temos os ametais. A, ele está aqui no sentido de negação, ou seja, não metais. E de verde nós temos aqui os gases nobres, né? Esse verde meio amarelado. Então, quem são os metais? Tudo isso aqui, galera, é metal. Lembrando que essas duas fileiras é como se elas estivessem inseridas aqui embaixo. Todos esses elementos aqui, eles vão apresentar as características que nós vimos na aula de hoje. Enquanto os não metais estão aqui. Então, aqui, eles têm tendência de formar cátion, perder elétrons, e aqui eles têm tendência de formar ânions, ou seja, ganhar elétrons. Isso tudo por causa de características como quantidade de elétrons lá na sua camada de valência e a eletronegatividade dos nossos elementos, tá? E aí a gente vai fechando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado do que nós vimos hoje sobre os metais e não metais e que vocês fiquem ligados com a gente, que tem muito mais aula para vocês. Até a próxima!